E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem, que estejam aí sãos e salvos em relação a essa pandemia. E agora a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, que é com a aula de JavaScript, né? Então a gente já viu HTML, que é a parte estrutural, a gente já viu CSS, que é para customizar essas estruturas, esses elementos. E agora a gente vai ver como a gente consegue manipular, acessar esses elementos, dar vida à nossa página. Então o JavaScript, né, ou JS, é uma linguagem de programação interpretada. Ele é multiparadigma, então a gente consegue trabalhar a parte imperativa, consegue trabalhar pelo menos com a ideia da orientação a objetos, consegue trabalhar com a ideia de eventos, né? Linguagem funcional. Então ele é multiparadigma, só que ele é interpretada, certo? Então é através do JavaScript que a gente consegue fazer toda a interação do usuário com a aplicação. Então se eu tenho algum tipo de modificação na aplicação, Ah, é, clicou em algum elemento, clicou no botão, clicou num parágrafo, dispara alguma coisa. Então, toda interação de ter um valor no campo, quero fazer uma coisa com esse valor. É o JavaScript que permite isso pra gente. Então ele funciona todo lado client-side nos navegadores. Então é do lado do front-end, então do lado da aplicação de quem está executando. Então ele é client-side. E agora ele também consegue rodar do lado do servidor. Então, em tecnologias como Node.js, que é onde a gente faz banco de dados, parte do back-end, a gente consegue também estar trabalhando com o JS. Então, tanto client-side quanto server-side. Aqui, só para lembrar você, nossa estrutura básica, né, do HTML. Então, HTML, o header e body. E é possível trabalhar com JavaScript por meio aqui dos scripts. Então a gente consegue botar a tag script com abre e fecha e dentro dela é uma função, certo? Então aqui que a gente consegue interagir tudo no mesmo documento, no mesmo arquivo, o HTML com o JavaScript. Beleza, então tá aqui a nossa estruturazinha do nosso arquivo HTML. Para eu fazer um JavaScript dentro dele, é bem simples. Tem uma tag que é a do script, em que eu coloco meus scripts JavaScript, certo? Então toda vida que eu quiser colocar a interação do usuário com a página web, basta eu colocar aqui dentro do meu script. Existe uma função bem simples no, no JavaScript, que é quando eu quero dar um alerta para o usuário. Então aqui eu posso colocar uma mensagem que eu quiser. Perceba que é um string, né? Então botar carregou página. Então toda vida que eu carregar a minha página, eu vai ter um alertazinho que vai ser disparado. Então vamos lá fazer um teste. Pronto, tá aí o alerta. O alerta é basicamente uma caixa de texto que tem um botão e tem um texto dentro dele. Ok, tá aí carregado a nossa página, certo? Eu posso também fazer diferente, né? Aqui está o JS externo, em que eu posso ter não um arquivo, mas vários, em que eu vou carregando as funções dentro dele. Então posso criar um arquivo externo para ir chamando dentro da minha página e não fazer tudo interno dentro de uma página só. Então para fazer isso, que é a maneira correta, né? Eu começo a estruturar minhas páginas, eu vou criar uma folder aqui, um diretório, vou chamar de JS e dentro dele eu vou criar um arquivo. Então vou chamar de functions. Você pode dar o nome que você quiser. O importante é a extensão. .javascript. Certo? Então aqui dentro, pessoal, ele funciona o JavaScript. Então eu posso escrever o texto que eu quiser claramente, com que ele interprete, né, como JavaScript. Então, o que foi que eu fiz aqui em JavaScript? Uma funçãozinha que ele já tem, que é o alert. Então eu vou só jogar aqui para dentro do arquivo. E ao invés de eu chamar aqui dentro do script, eu tenho que chamar o arquivo. Então src, onde é que é a pasta?
JS. E qual é o nome do arquivo? Functions. Então tá aí ele. Então no lugar de fazer o código todo no index.html, eu faço no arquivo que é um JavaScript. Beleza? Vamos testar. Pronto, funcionou da mesma forma. Então, esses dois jeitos que você pode fazer. Você pode fazer todo dentro da página que você está interagindo, ou todo modularizado aqui dentro do meu um arquivo externo. É bom isso aqui justamente para fazer as organizações. Então, faço tudo organizado. JS, faço só no arquivo JS. HTML, faço só no arquivo HTML. CSS, faço só no arquivo do CSS. E assim sucessivamente. Certo? Quando você está trabalhando aqui com o JavaScript, você pode se utilizar do Chrome para você fazer interações mais rápidas, né? Não necessariamente você faz tudo no arquivo. Você pode usar o Chrome como uma ferramenta de desenvolvimento. Então, para fazer isso, você pode abrir o console do Chrome. Eu coloquei aqui o comando, que é Ctrl Shift C. Você dá um comando que você quiser. O comando que eu estou querendo fazer aqui é o do console.log. O que é o console.log, amado? Basicamente ele loga o que você quiser mostrar. O que é logar? Dado uma determinada ação, mostra alguma tela para mim, mostra algum texto para mim. Isso basicamente isso que é um log, né? Chegou em determinado ponto, mostra uma determinada mensagem. Justamente para eu saber que eu atingi aquele determinado local. Então o log ele pode auxiliar em muito um desenvolvedor quando assim for necessário. Então, eu quero saber se realmente passou por aquele botão. Posso colocar um log dentro dele. Então, te ajuda bem a debugar teu código. Então, ó, nessa página aqui, Ctrl Shift C, aí ele aparece algumas tabs aqui, certo? Então, uma delas, o de elemento, é justamente a tua página, né? Então, se for ver, tem até aqui, ó, o JS Functions. A outra aqui é o dos console. Então o console é onde você pode estar interagindo com a página também. Então se eu der um console ponto log, consigo logar alguma informação. Então ó, tá aqui Hello World. Então Hello World, certo? Então eu consigo dar alguns logs para ele. Então carreguei aqui, não tem nada. E eu posso vir aqui no meu JavaScript também, dar um console.log Hello World. Então, o console.log é também uma função do JavaScript, assim como o alert. Já é tudo interno. Então, quando eu carregar, vai mostrar aqui embaixo no console a informação. Então, console, tá aqui ela, ó, Hello World. Só para mostrar como são diferentes das coisas que eu fiz direto no navegador, vou botar aqui Hello Almada. Então, carregou página, Hello Almada. Beleza? Então, isso aqui não é visível para quem está usando a tua página. Ele é visível só para o desenvolvedor. Então, é justamente para você te ajudar a debugar o teu projeto, ver o que está acontecendo. No JavaScript, você também vai fazer comentários. Como ela é uma linguagem de programação, aí você de fato consegue fazer ter as mesmas ações de uma linguagem de programação. Então, para fazer comentários linha a linha, barra. Para fazer comentários em bloco, barra, asterisco, escreve, asterisco, barra. Então, vamos lá. Então, não quero esse alert. Então, barra. Vou testar. Fechar aqui, ó. F5, acontece nada. Só que se eu der aqui um Ctrl Shift C, tá aqui o console, Hello Almada. Se eu apagar aqui os dois, F5, nem alerta e nem loga. Posso fazer também em bloco, né? Pronto.
Então eu fiz aqui todo em bloco. Beleza? Então, ou barra barra, ou barra asterisco, asterisco barra. Funciona da mesma forma. Tipo de dados, né? No JavaScript a gente tem o conceito aqui dos tipos de dados. Então o que são esses tipos, né? Quando eu estou trabalhando com números inteiros, números flutuantes, ele é o tipo number. Então eu consigo classificar os dados que estão entrando nas variáveis. Certo? Então tem os tipos numbers, que é para números, claro. String, para cadeia de caracteres, booleanos, para valores lógicos, né? Verdadeiro ou falso. Object, se o que você estiver trabalhando é um objeto com dados, esse object aqui, pessoal, não tem nada a ver com o do POO, não é aquilo. O objeto em JavaScript é um dado que ele é customizado, certo? É um dado bem estruturado. Então, um objeto ele pode ter um número, um string, um booleano, um outro objeto dentro dele, entendeu? Então, ele é um conjunto, ele é muito mais do que aqueles objetos do PO, não tem nada a ver. Aqui ele é na estrutura em si do dado. O nulo, se aquele objeto é nulo, ou se ele não tiver nenhuma definição. Não consigo definir que tipo é ele. Então ele tem um defined. Então, ó, para eu declarar uma variável no JavaScript, uma das formas de eu fazer isso é usando o var, certo? Então eu posso botar um var e o nome da variável. Então, ó, se for do tipo number, posso criar aqui uma variável. Vou deixar aqui o console log, só para logar pra gente. Então eu vou criar aqui um var num1 no 1 igual a 2. Estou criando uma variável, não estou especificando o nome, o tipo dela, percebam. Até porque não tem a tipagem no JavaScript, isso é coisa do TypeScript. Só que ele faz isso tudo interno. Então, como eu coloquei aqui do lado direito 1, 2, ele já faz toda aquela parte de coesão da linguagem para ele entender que se eu botei aqui um 2 e eu não estou entre aspas duplas, eu consigo entender que isso aqui é um inteiro, que é um número. Então eu sei que quando eu mandar dizer aqui o tipo dele, ele vai me dizer que ele é um número. Certo? Então, ó, só para testar. Então F5, console, tá aqui ele. Número 2. Nesse caso aqui, ó, o mesmo número que ele dá 2, agora eu vou fazer uma soma aqui com flutuante, né? Então, vou até colocar acumular 2.5. Mostrar. Aqui, 4.5, justamente porque é a soma. E ele já entendeu que aqui ele continua sendo um number, só que agora é flutuante. Excessivamente, que é o resto. Existe um objeto no JavaScript que é o math, né? Que só mais para ilustrar, que eu consigo pegar algumas funções da matemática. Aqui o pi, eu consigo saber que ele está aqui o exemplo dele. Então já consigo trabalhar com ele em algum exemplo para poder fazer um cálculo matemático. Então aqui π é ao quadrado, né? Área do círculo, certo? Então eu também posso fazer conversões, certo? Ó, como é que eu faço isso? Imagine que eu tenho uma string, que ela é 1, 2, 3. E eu quero converter para um inteiro, né? A string 1, 2, 3 é totalmente diferente do número 1, 2, 3. Uma coisa é uma string, outra coisa é um número. Então eu posso usar uma função no JavaScript que chama parseInt e colocar a base dele depois da vírgula, que é um parâmetro. Então se eu boto 1, 2, 3 na base 10,
Então, se vocês lembrarem lá das conversões dos números, vai continuar sendo um 2, 3. Diferente aqui se eu botar na base 2. Então, 1 na base 2, quando eu passo para decimal, ele é um 3. Então, vamos fazer um teste. Então, ó, vou continuar deixando esses carinhas aí. Var num 2 vai ser igual a 45, isso em string. Vou só fazer aqui um exemplo para vocês, para mostrar ele em string, né? Num 2. Então, aqui ele, ó. Perceba que ele fica até com uma coisinha diferente. Parece que é string. O que eu vou fazer agora? Vou criar um var 3. Var num 3. Que ele é um parse int da string aqui que é o num 2. Então, num 2. Perceba, até o Visual Studio ele ajuda a gente nisso, ó. Mostrou o parâmetro. Num 2. E a base é 10. Então, se eu for mostrar isso, ó, perceba que ele está com uma coisinha diferente. Então aqui ele é um string e aqui ele é um número. Agora eu vou fazer na base 2, né? Então vou criar um outro. Então 110. Certo? Isso agora eu vou fazer um... Perceba que eu também posso fazer isso aqui diretamente, ó. Dar um passe int num 4, vírgula, a base 2. Detalhe também que todos os comandos em JavaScript, antes que eu me esqueça, tem um ponto vírgula no final, né? Toda instrução. Então 1100, se eu transformar em binário para decimal, né? Dá o quê? Dá 0, 2, 4. Então a resposta tem que dar 6. Então tá aí, 6. Então ele conseguiu converter direitinho. Do mesmo jeito o passe float, né? Do mesmo jeito tem um passe int, tem um passe float. Então se eu tiver um número quebrado aqui, 45.4, posso dar o passe float, ele vai trazer um flutuante para mim. O nen é uma funçãozinha no JavaScript para eu dizer se o número, se o que eu tô querendo passar é um not a number, né? Se não é um número. Então, ó, perceba, eu tô aqui passando um passe int e passando aqui o parâmetro para ele, hello. Hello é um número. Hello não é um número. Hello é um cadeia de caracteres. É um string. Então, baseado nisso aqui, ele consegue me dizer se é um número ou não é um número. Então, no caso, é um string, né? Se não é um número, é um string. Ou um objeto, que for. Então, ó. Vou fazer aqui o teste. Paciente. Deixa eu só rodar assim para ver se ele já faz. Ainda não. Então, consola. Então, ó, não é um número. Se eu botar um 10 é um número. Então vamos ver o que ele faz. Ele só traz o número pra gente, certo? Existe uma tagzinha aqui, uma funçãozinha que chama isName. O isName é justamente para testar. Se não for número, ele retorna true ou false. Então, não é um número, ele retorna true, né? Se for um número, ele retorna false. Vamos testar. isName 10. Então vamos lá. Eu botei, ó, isName, então não é um número, é falso, né? Porque ele é um número.
Você botar um hello, true. True não é um número? Correto, verdade. Então ele mostra aqui, booleano. Um outro valor aqui no JavaScript é o infinity, né? Então se eu dividir qualquer número por zero, ele vai lá para o infinito. Então se eu pegar aqui, vou fazer um teste. 1 dividido por zero, infinito. Agora a gente vai entrar em algumas funções do próprio JavaScript, né? Que é em torno da string. Então, ele já tem pré-definido várias funções para trabalhar com string. Então, ele é bem inteligente nesse sentido. Então, vamos lá. Então, vou tirar tudo aqui. Dar um var. Nome. Então, tá aqui Anderson. Certo? Então, aqui é um string. Eu quero pegar desse nome quantos caracteres ele tem. Então é o atributozinho em length. Então se eu testar 8. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tá correto. Então ele consegue pegar o número de caracteres da minha string. Uma outra funçãozinha é o char@, né? Eu consigo pegar e retornar a partir do index qual o caractere que representa a minha string. Então, se eu pegar a string e dar um char@ 0, ele pega o primeiro caractere. Se eu pegar o char@ 1, ele pega o segundo caractere e assim sucessivamente. Vamos fazer um teste. Então, char@ 0. Vamos rodar. Tá aí, o A. Correto. Outra função é o replace, né? Então, eu consegui substituir, né, um determinado string, substring por outro. Então, se eu achar essa substring, eu substituo. Então, o que eu estou querendo fazer aqui? Então, hello world.replace hello por goodbye. Então, se eu achar hello, eu troco por goodbye. Vamos fazer um teste. Então, vou fazer assim. Nome.replace. Como é que eu vou fazer aqui? Se eu achar... Deixa eu botar aqui... Tá Anderson mesmo. Se eu achar Anderson, troque por Almada. Então, vamos ver se ele consegue fazer. Ó. Ele achou o nome completo e trocou pelo meu sobrenome, né? Então, se eu quisesse trocar só uma parte, né? Troque Anderson, troque Ander por Almada. Vamos lá. Tá aí, ó. Almada, aí som. Que é exatamente o que sobrou. O som. Beleza? Então ele consegue pegar a string que eu tô passando e substituir pelo que eu tô querendo. Uma outra funçãozinha é a uppercase, né? Aqui, pessoal, detalhe, claramente não tem como mostrar tudo porque aqui é muito extenso. Então eu estou mostrando que são as coisas principais, mas no final eu estou mostrando toda a documentação para vocês estarem pesquisando e tal. Aqui é mais um overview do que vocês vão ver em JavaScript durante a vida toda de vocês, quando for fazer o projeto, etc. Então vamos lá. Console.log nome.toUpperCase. Então vamos lá. Gerar a função. Então, pronto. Ó. Como aqui eu não mandei substituir, eu não estou alterando, então ele não vai substituir.
Então é só para mostrar, eu poderia guardar essa referência. Então ele pega exatamente esse carinha aqui. Então tá aqui ele, ó. Todo em caixa alta. Então o uppercase é para caixa alta. Aqui eu coloquei uma lista de alguns que vocês podem ser úteis, ó. Tamanho, concatenar, pegar o index, né? De uma determinada string que eu vou estar percorrendo, que é bastante utilizado. Fazer separações, né? Com split, slice também ele faz algumas separações. Aqui para deixar em caixa baixa, né? Tudo minúsculo e assim sucessivamente. Beleza? Pro tipo booleano, claramente ele é true ou falso, né? Ele é lógico. Então, existem várias coisas para serem false no JavaScript. Então, com o JavaScript, o tipo 0 é falso, se eu passar um string vazia, ele é falso, nem é falso, null é falso e o define é falso. Então, todos esses valores é considerado falso no JavaScript. O que não foi isso, ele é true. Claramente, faz as operações, eu uso as coisas das linguagens de programações. Então, dois is comerciais faz um end. Dois pipe faz um ou. E o exclamação faz um not. Para fazer as conversões de tipos. Então aqui eu estou criando uma variável, ó, que ela é um string. E eu posso usar um paciente para transformar para inteiro. Aqui é uma variável que é string e é um flutuante. Posso fazer um pass float. Aqui eu posso fixar o retorno de quantas casas eu quero. To fix, certo? Vamos fazer aqui um teste para isso. Então, ó. Então eu criei aqui os 1000, que é um inteiro. Converti aqui para ele estar com duas casas e retornei essa impressão. Detalhe, né? Que ele é uma string. Os operadores. Quando eu quero fazer operadores aritméticos, né, numéricos, uso o mais, o menos, por multiplicar um vezes, o asterisco, dividir o barra, para fazer o módulo, que é a porcentagem. Então, é tudo aquilo que a gente já conhece das linguagens de programação. Para fazer atribuição com igual, fazer acumulação mais igual, menos igual, vezes igual e assim sucessivamente. Para fazer os incrementos da mesma forma. Posterior que anterior, sucessivamente. Para concatenar, eu uso o operador de mais. Do PHP é o ponto. Então, por exemplo, aqui, vamos lá. Então, vá string 1, vou chamar de hello. Vá string 2, chamar de word. Vá string 3, vai ser a concatenação dessas duas. Então, vou botar aqui um hello, mais, vou botar mais um espaçozinho, mais word. Então, eu vou mostrar. String 3. Estou rodando. Aqui, hello world. Certo? Se eu quiser só juntar sem esse espaço, vamos lá. Só os dois. Na verdade, enganei aqui. String 1 mais espaço mais string 2. A mesma coisa, vou tirar esse espaço. Aí ela junta, né? Coesão é a parte do entendimento aqui do próprio tipo, né? Baseado na predecessão de cada um deles. Aí ele faz
o entendimento dos tipos. Então, ó, se eu boto um string junto com outros números, ele assume que aqui tudo vai ser string. Então, se for aqui da esquerda para a direita no JavaScript, como aqui começou como string, então tudo que vier depois ele vai encarar como string. Então, ó, 3. O 4 que esse aqui era para dar o que? Um 9, mas pela coesão dos tipos no JavaScript, ele entende aqui o restante todo como string. Então ele soma esse carinha aqui com esse, aí faz uma concatenação, depois faz a concatenação dos dois primeiros com o terceiro. Para um caso que é primeiro inteiro para depois string, aí ele já faz corretamente. Então, como é da esquerda para a direita, então ele faz o 3 com 4, que dá 7, que são inteiros. Pega o 7 e junta com o 5, que é um string, então faz 35. Então vamos fazer o teste. Então 3 mais 4 mais 5. Então dá aqui um console log. Ó, tudo junto. Justamente porque ele pega da esquerda para a direita. Aí como ele pegou, ele fez e virou tudo string. Se eu fizer diferente, ele vai primeiro fazer essa soma, né? 4 com 5, 9. Depois pega o 3. Comparação, da mesma forma, os operadores são os mesmos. Então menor, maior igual. O de igualdade, da mesma forma, quer comprar uma coisa igual a outra, dois iguais, quer comprar uma coisa que é diferente da outra, é exclamação igual. Então, por exemplo, né? Dog com dog, que são duas strings, posso deixar se elas são iguais. No JavaScript ele tem a diferença em relação a essas identidades e igualdades. Então, por exemplo, se vocês lembrarem, qualquer coisa que não fosse 0 string vazia nem no define era true. Então aqui ele faz a mesma forma. Então 1 e true são tudo verdade. Então, apesar daqui ser inteiro e aqui ser booleano, os dois são diferentes de false. Então são iguais. Logo são true. Na igualdade é diferente. Na igualdade ele não faz a conversão de tipo. Então não faz nenhuma conversão. Então aqui, ó, ele tem que ser exatamente o tipo para poder fazer a comparação. Então, se o tipo for diferente, aí o resultado dá falso. Então, ó, 1 é inteiro, beleza. Só que a igualdade é diferente, identidade. Igual, são 3. Então, 1 é inteiro, true é booleano. Então, se eu fizer uma identidade dos dois, para saber se de fato uma coisa é igual a outra, então vai dar falso. Mas true é booleano e é verdade. True é booleano e é verdade. Se eu fizer a identidade, então dá true. Diferente totalmente daqui de cima. Então existe também uma funçãozinha chamada typeof no JavaScript que ele retorna que tipo é a variável que você está passando. Então, ó, number é number, string string, booleano booleano, function function, object object e array num são tudo object e define é um define mesmo. Então, ó, o num 10 é o que? Ele é um string. Então, se eu fizer um num 10 typeof num 10, ele retorna um string, ó. Da mesma forma, posso fazer aqui no código. Então, typeof num 10. Pronto, ó. Tudo string. Beleza?
Então serve para você dizer o tipo da variável que você está consultando. Certo, agora a gente vai entrar nas estruturas de controle, né? A gente já mostrou os operadores, que é a mesma coisa das linguagens anteriores que vocês já conheceram. O Java, o C, etc. Agora a gente vai entrar também nas estruturas de controle. Então imagine que eu tenho uma variável, tem aqui o valor dela, eu quero fazer um if. Então é da mesma forma. Então if, abre parênteses, o que você quer consultar, aqui sua condição, fecha parênteses, chave, faz alguma coisa. Se não for isso, tem um else if. Então testa uma condição, se for, faz alguma coisa, se não for, tem um else. Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Tá no 1 igual a 10. Então, ó, se num 1 for maior do que 0, fazer o quê? Console log. O número é positivo. Posso fazer um useF. Número negativo. E posso fazer aqui um else. O número é 0. Então, se ele não é maior que 0, se ele não é menor que 0, então ele é 0. Beleza? Vamos fazer um teste. Número é positivo. Se eu botar aqui menos 1, número negativo. Se eu botar 0, número é 0. As outras estruturas de controle tem um while, né, para testar aqui no começo e um while para testar no final. Então vamos lá. Um while. Deixa eu ver se tem aqui um exemplo. Não. Então vou fazer aqui uma variável condicional igual a 0. Enquanto o i for menor do que 10, fazer alguma coisa. Vou botar aqui só uma mensagem. Ok. Vou passar o i também como parâmetro, concatenando. Então i mais. Então tá aí, ó. 0, 1, 2, 3, 9. Vou fazer também um de while. Então tá aí. Certo? Então ele funciona bem, né? Por fim, um das estruturas de controle é o for. Então a gente pode fazer aqui tudo nos próprios passagens aqui de parâmetro para ela. Então vá j0. Enquanto o j for menor do que 10, faça alguma coisa. Então vou botar aqui só para diferenciar. While
de while. E aqui é o for. Então tá aí os três. Switch, se vocês lembrarem, é como funciona como fosse um menu, né? Então consigo passar aqui pro JavaScript um valor e comparar com se ele cai com algum caso. Se cair, eu faço alguma ação. Qualquer um outro caso cai no default. Então ele realiza também uma operação. Vamos fazer aqui o teste. Switch. Então, deixa eu fazer aqui um teste. Vou botar aqui uma variável. Nome Almada. Então vou testar nome. Break case. Se for Almada, faça alguma coisa. Então console.log. Nome do professor. Aí um break, né? Sempre para casado case break no switch. Se for professor de web. Se for Felipe, vamos do professor de redes. Qualquer outro caso, for nome de outro professor. Então vamos testar. Nome do professor de web. Professor não, professor. Beleza? Se fosse Felipe, nome do professor de redes. Se for Renan, nome de outro professor. Então ele funcionou. O site coisa estava funcionando de boas. O operador ternário, se vocês lembrarem, é para simplificar um if, né? Então, baseado nessa condição, ele pega esse valor ou esse. Então, se for verdade, aqui no caso a idade, né? Retorna o quê? Yes. Se for falso, no. Então vamos testar ele. Age is not defined. Então tem que definir age primeiro. Então yes. Se eu botar ele para 17, no. E assim sucessivamente. Então aqui é um maior ou igual, né? Beleza? Exception, né? O lance do exception é que dado ele tenta fazer alguma coisa, né? Então ele tem um bloco e vai tentar fazer alguma coisa. Se der algum problema, um erro de formatação, você está invadindo um index que você não pode uma lista, no array, então ele vai dar um catch. Então ele tenta fazer, se não der certo, catch. Então aqui está um bloco de erro. Então tenta fazer o primeiro, senão cai no segundo. E o erro a gente pode printar.
fez o try ou fez o try, a última cláusula aqui é o finally. Então, de qualquer forma, ou se der um try ou der um catch, vai fazer algum finally. Então aqui funciona bem parecido com o Java, né? Agora a gente entra na ideia dos objetos. Como eu falei, os objetos aqui não tem nada a ver com os objetos do Java, né? E tem mais relação com o próprio dado em si. Apesar daqui estar um new, né? Não confundir esse new aqui com o new lá do Java, é porque aqui ele está criando um objeto, certo? Mas não é por conta disso que eles são iguais. Porque ele não está dizendo que eu estou criando um objeto específico, estou instanciando, certo? Porque eu estou fazendo a criação de um objeto do dado, beleza? Então, ó, ele é um conjunto de simples de pares, chave e valor. Então, a chave basicamente é um index que a gente vai acessar e o valor, o que eu acessar dessa chave, ele vai me retornar. Então, por exemplo, aqui eu estou criando um objeto dessa forma, mas nada impede de eu criar ele direto. Então, eu vou mostrar para vocês, ó. A chave aqui no caso eu criei um objeto. Estou dando uma chave para ela chamada name. Então eu estou dizendo que meu objeto, lá do meu JavaScript, ele vai ter um campo que se chama name e Simon é o valor dele. Então é por isso que ele é um conjunto simples de chave e valor. Então primeiro a chave, o segundo o valor. Da esquerda a chave, da direita o valor. Eu posso acessar ou por ponto ou por colchete, aspas duplas, o nome do campo, fecha aspas duplas, fecha colchete. E assim acessar o valor. Então, ó, vou pegar aqui. Então, vou criar aqui uma variável chamada pessoa, que ela é um objeto, certo? Então, eu vou dizer que essa pessoa, ela tem um nome. Então, o nome dela é Anderson. E vou dizer também que essa pessoa tem uma idade. Então, a idade dela é 29. 29 como inteiro. E vou também dizer que essa pessoa tem CPF 123. Vamos fazer essa suposição. Então, se eu mostrar ela aqui, names não é fala. Então tá aqui. Então, eu criei um objeto que é um dado. Não é uma instância de um objeto, de uma classe, na verdade. Como lá no PO, lá no Java. Ele é um dado. E esse dado ele é composto dessa forma. Uma idade, um CPF e um name. Perceba que ele é do tipo object, certo? Então, um objeto que é um dado. Não tem nada a ver com as instâncias lá do Java. Então, aqui eu fiz minha construção, perceba. Aqui é um inteiro, aqui é um string e aqui é um string. Então, só botar mais um campo aqui. Professor. Então, se for usando que ele é verdade, quer dizer que eu sou um professor. Então, botar mais um campo. Tá aqui. Então, posso ter um inteiro, string, string, booleano. Então, eu faço uma construção, uma estruturação de um dado. Então, estou compondo um dado. E o dado ele pode ter vários tipos com vários valores, certo? Então, aqui estão as chaves e aqui estão os valores dele. Do lado esquerdo as chaves, do lado esquerdo as chaves, do lado direito os valores. Beleza? Nada impede de eu criar uma outra coisa aqui. Então, vamos supor que é um carro. New Object. Então, esse carro tem uma marca. Então, a marca é Hyundai.
Vai ter um modelo KB20. Vai ter uma cor branco. Vai ter um ano 2018. Então se eu der um console log aqui, ele é para me trazer o carro. Então tá aqui ele. Beleza? Então criei um dado que é um objeto. Com essas chaves, pessoal, vou até mostrar o outro jeito, né? Que eu mostrei que é com colchete, aspas duplas. Então é para funcionar da mesma forma, tá aí. Então, a partir das minhas chaves e do meu objeto, eu consigo fazer uma interação em todo ele. Então, como é que eu faço isso? Posso usar um for. Certo? Então, para fazer a interação no objeto, eu boto algum nome para essa variável que vai percorrer o laço, e porque vai ser dentro do objeto e o objeto que eu quero percorrer. Então, console.log. Então aqui vou definir aqui a chave carro, colchete, o atributo. Então, vamos testar. Então tá aí ele, ó. Todo funcionando. Beleza? Outra coisa que você pode fazer é a composição de objetos, né? Que aí vai virar um objeto único. Então eu poderia pegar ali na pessoa, botar o carro dela. O carro dela, vou chamar até aqui de carro, vai ser exatamente o objeto carro. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Pessoa. Então, ó, aqui tá a pessoa, tá aqui os dados que eu tinha colocado. E aí tem mais um que é o carro. Então o carro é um outro campo do objeto pessoa e o carro é composto pelos valores que eu tinha do carro, beleza? Então eu fiz a composição de objetos. E é assim que o JavaScript ele funciona. Vocês vão usar bastante isso aqui. Agora entra uma classe bem importante no JavaScript, que são os arrays, né? Então como você vai estruturar seus dados, guardar seus objetos. Então ela é um tipo de objeto onde as chaves são números e não strings. Aqui a gente tem o que? As chaves, aqui são os números. Então a gente pode fazer isso via new array. Então, por exemplo, né? Então aqui var array, new array. Então array 1, posição 0. Sei lá, tem um Anderson. Array 1, posição 2. Gomes. Então aqui são as posições do array, né? 0, 1. Vou criar aqui o segundo. Então vou pedir para mostrar o array. Então tá aqui, ó. Posição 0, 1 e 2. Anderson Gomes e Almada. Tamanho 3. Só para confirmar, vou botar array.length. Que ele me dá os 3. Ou se eu botar só aqui array, ele me traz exatamente o mesmo valor aqui de cima. Certo? Console log também. O console é bom para te ajudar nesse sentido. Um outro detalhe aqui dos arrays, né? É que você pode
inserir via o comando de push. Então toda vez que você dá um push no array, aí ele adiciona um. Do mesmo jeito o pop ele retira, né? Então é uma pilha. Então array.push, que vai ser Vitória. Então tá aqui os três, né? Porque ele mostrou os três, vou adicionar mais um. Então tá aqui array. É porque esse aqui é o 0, né? Então aqui são exatamente 4. Aí depois ele colocou o último. Então esse coloca só lá aqui tá atrapalhando a gente. Vamos lá. Então ó, array, tá aí os 4. Certo? Então não precisa definir a posição. Basta dar um push que ele já vai pegar o último elemento e adicionar mais um. Cuidado com o lance dos arrays, pessoal, que você pode definir o index, né? Perceba que tem 3 caras definindo o index 100. O que ele vai fazer? Então aqui, em vez de dar um push, vou dar um 100 e vai ser o conteúdo Vitória. Então array, está dizendo aqui, ó, tem 101 elementos, mas não tem 101. É porque ele sempre pega o último elemento e soma mais um, certo? Então cuidado, porque você não vai poder fazer isso aqui, ó. 99. Que é o 99. O 99 não tem, porque ele não foi definido. A gente tem o 100. 100 é a Vitória. Do mesmo jeito que a gente tem o 0. O 0 é o Anderson. Então tá aí. Beleza? Para fazer interação no array, você pode também usar o in, certo? Do mesmo jeito aqui do objeto. Ou fazer um laço percorrendo até o tamanho do array. Ele funciona do mesmo jeito. Gosto de usar mais o in porque eu não preciso pegar o tamanho. Então, vou deixar só os 3 for. Vá. Tá só até assim, ó. Index. Então index mais espaço array index. Então tá aí eles, ó. O index, tracinho e os nomes. Funciona do mesmo jeito. Aqui entram as funções que os arrays têm, cara, pessoal, que são bem interessantes. Então, ó, uma vez que tu tem um array, tu pode aplicar alguns critérios para tu fazer as filtragens deles. Então existe um método chamado filter dentro dos arrays que ele consegue te retornar apenas os... Ele cria um novo array filtrado. Então, por exemplo, aqui eu tenho idade 32, 33, 16, 40, que é um array, certo? Aqui o colchete vai indicar isso. Eu consigo fazer uma função, aqui já dá a introduçãozinha das functions para vocês. Então eu começo com function. Não vai ser dar o retorno, até porque não tem um tipo, né? O nome da função, o parâmetro que ele está recebendo, que é a própria idade, né? Aqui você pode botar o nome que você quiser, que vai vir do próprio index. Return age maior ou igual a 18. Então, se eu pegar o array e filtrar, passando essa função como parâmetro, perceba que ela recebe um parâmetro, ele vai me retornar todas as idades que sejam maior ou igual a 18. Então aqui ele vai filtrar, vai deixar 32, 33, 40. O 16 ele vai ignorar. Então ele vai criar um novo array com apenas as condições que estão satisfeitas na função. Então vamos lá.
Vou mostrar para vocês. Então, ó, criou um novo array 2, 3, 4, 40. Então, se eu colocar aqui, ó, ages, né? Ages eu sei que são 4 elementos, ó. Só que na filtragem, lá quando eu dou o console log, eu só pego os 3. Por quê? Por causa da função, por causa do filtro. Então, imagine que eu bote aqui. Não quero os que sejam maior do que 18, eu quero os que sejam menor do que 18. Então, vai pegar só o 16. Então, tá aqui ele. Certo? Do mesmo jeito, tem um map. O que é que o map faz? Tu consegue aplicar uma função para cada elemento do teu array. Então aqui tem um array original, numbers, 4 elementos. Eu estou criando um novo array, que é o numbers.map, que é a função do array, passando essa função aqui com parâmetro, myFunctions. Então o que é que myFunction faz? Ele recebe o número, então o número do array, multiplica por 10. E aqui eu estou mostrando esse novo array, como ele ficou. Então vamos lá. Então, ó, numbers. O original é 75, 44, 12, 4. O modificado é 640, 440, 120, 40. Então, exatamente multiplicado por 10. Certo? Então, eu quero botar só para modificar, né? Mais 1. Então, tá aqui eles. Então, todos eles estão somados mais 1. Então, o filter, ele cria um novo array, filtrando baseado em condição. E o map, ele pega cada um dos elementos e aplica um... Aqui é uma condição, age maior ou igual a 18. E aqui ele pega cada elemento e aplica uma operação, processamento. Aqui eu coloquei um exemplo de um link para ficar melhor para vocês irem verificando. O que foi que eu botei aqui? Todas as funções que um array você pode estar trabalhando com ele. Então aqui basicamente é a documentação. Então, ó, o filter que eu mostrei, aí tem o map, tem o push de colocar, pup para retirar, o index aqui para buscar e vários outros. Aqui você pode ir testando cada um deles, ó. Só para mostrar aqui para vocês, o map. Você pode entrar e ver como é que ele funciona. Tá aqui o try it yourself, que você pode estar fazendo as operações com ele, certo? Aí vamos entrar agora para as funções em JavaScript, né? Como eu já introduzi, você vai precisar colocar o nome function na frente. O add aqui é o nome da função que você vai escolher, o nome que você quiser. Os parâmetros. E abre e fecha chaves e faz algum processamento dentro. Então vamos fazer aqui um teste. Então function add recebe xy e eu já vou botar aqui direto, return x mais y. Beleza? Então se eu der um console .log, passar add 2 e 3. Então se eu rodar 5. Posso também dar um add, que eu já defini, né? Então 10 com 5, 15. E assim sucessivamente. Você pode definir a função do jeito que você quiser. O JavaScript é poderoso nesse sentido aqui. Você pode estar passando, não definir a quantidade de parâmetros que você quer, e pegar através de um arguments todos os parâmetros que você estiver passando. Então ele consegue fazer isso para ti. Então eu posso fazer aqui um add, não de 2 parâmetros, mas de qualquer quantidade de parâmetros,
e eu vou conseguir recuperar ele através desse for. Então vamos lá. Então eu estou fazendo aqui uma soma variável, estou percorrendo a quantidade de argumentos que eu passei, então ele sabe isso aqui internamente. Eu estou acumulando ele aqui, ó. Eu pego um a um e vou acumulando. Terminou, eu retorno. Então aqui vai ser um add de 1, 2, 3, 4, 5. Vamos conferir. 1 com 2, 3, 3 com 3, 6, 6 com 4, 10, 10 com 5, 15. Correto. As funções anônimas em JavaScript, eu não preciso definir um nome para elas. Ó. Perceba que aqui está function, não tem um nome. Só que no caso, o retorno dela vai funcionar como um nome para mim, da função, certo? Então esse é o que a gente chama de funções anônimas. Que eu não preciso definir o nome da função, mas faço o retorno diretamente com uma variável. Então vou mostrar aqui para vocês. Então tá aí. 10 com 20, 30. Se a gente ver aqui, ele está fazendo que é a soma de dois números. Certo. Classe. JavaScript não possui classe. Ele tem funções semelhantes baseadas nos protótipos dos objetos, como eu já mostrei. O JavaScript ele usa funções como as classes, né? A palavra new cria um novo objeto e atribui a palavra chamada Deus dentro do escopo da função invocada. Então a gente pode estar usando Deus para estar pegando como fosse os atributos daquela classe, daquele objeto. Então a gente pode adicionar atributos nesses objetos também. Então, vamos ver como é isso. Então, ó, o que foi que eu fiz aqui? Eu tenho aqui as functions, então ele vai funcionar aqui como uma classe. Então eu chamei function person, só fazendo a analogia lá, o PO. Estou passando aqui dois parâmetros. Então esses dois parâmetros eu posso pegar um desses e dar um ponto o parâmetro e ele vai funcionar como se fosse um atributo, certo? Então aqui está o primeiro e aqui está o segundo atributo baseado nesses parâmetros. E eu posso, a partir do próprio this, também criar como se fossem umas espécies de funções anônimas. Então, esse this.fullname vai ser baseado no this do person, que é o próprio person, né? A própria pessoa. Então, eu estou criando essa função aqui anônima, que ela retorna o quê? This first mais this last, que é exatamente os atributos, né? Do mesmo jeito o reverso, last e o first. Então, eu criei uma espécie de uma classe, para na analogia lá o Java, usando functions. Criei os atributos usando this. E posso também criar funções anônimas para ser bem parecido com o lance das funções. Então, como é que fica isso? Vamos lá. Então, tá aqui elas. Eu não mostrei mostrar nada, mas criei o S, né? Então S ponto o S. O S é uma pessoa. O primeiro nome é o Anderson, que eu passei. O segundo nome, o último nome, né? O last é o Almada. Full name, que é a função, não chamei ainda. E o full reverse também não chamei ainda. Então se eu der um S ponto full name, como ele é uma função, né? Então tem que passar os parâmetros vazios. Então Anderson Almada. Se eu der um S ponto full name reverse, parênteses, tá aqui o nome reverse.
Então ele funciona muito parecido com as classes. Mas lembrando que JavaScript não é essa ideia do Java, dos objetos lá do Java. Que é uma analogia para você poder fazer bem parecido, certo? Então os protótipos, né? Eu consigo estar alterando em uma determinada classe de tipos, né? Baseado nesse prototype. Então, ó, eu estou pegando aqui a string, que é um tipo já definido lá no JavaScript. Eu dou um ponto prototype. Então estou pegando o próprio protótipo daquele tipo e estou adicionando uma função. Então o nome da função vai ser para-número. Então aqui é uma função anônima. Então se ele próprio for igual a 1, então se a string que eu estiver passando for igual a 1, eu retorno 1 aqui escrito extenso, eu retorno 1 inteiro. Então vamos fazer aqui um teste. Então percebo que eu estou alterando o protótipo do tipo, certo? Então vou deixar do jeito que está. Então console.log. Então a string que eu vou passar, então string 1 ponto para número, certo? Então tá ele, ó, 1. Como já foi definido para número, eu posso passar um outro carinha. Então Anderson, uma outra variável, né? Para número, função, não foi definido. Então não fiz nada diferente. Então vou dar aqui um else. Return 0. Então Anderson para número. Então agora retornou 0. Beleza? Então, ó, vou alterar aqui o pessoa para também deixar mais claro o lance do protótipo. Então, pessoa aqui é um function que recebe função anônima, né? Recebe 2 parâmetros, nome e e-mail. Primeiro recebe o nome. Percebe que ele pode fazer de duas formas diferentes, né? Então, se eu passar um e-mail com parâmetro, eu vou criar um atributo chamado e-mail, que em pessoa, que ele vai receber o que eu estiver passando como parâmetro. Então vamos lá. Então quais são os testes? Então pessoa.prototype e-mail. Então eu estou dizendo o quê? Que toda pessoa que não for setado, toda pessoa no protótipo dela, no tipo dela, ela vai ser setado o e-mail como contato@ufc.br. Então independente se eu passei se eu não passei, ele vai estar em e-mail com esse valor. Se caso eu passar, aí eu vou fazer o que? Essa alteração. Então, a princípio, toda pessoa, baseada aqui no protótipo, ele tem esse e-mail. Se eu passar via parâmetro, eu caio nessa condição e o e-mail não é mais isso aqui, é um outro cara que eu estou passando como parâmetro. Então, ó, Ricardo, que eu criei como pessoa. Perceba que eu não passei o e-mail. Então, o Ricardo ele tem o quê? Nome, Ricardo, e-mail, contato@ufc.br. Então tá até aqui para logar. O João, eu já passei o nome, João da Silva, e o e-mail, joão@da.silva, e mandei printar também o e-mail. Perceba que ele é um objeto, né? Daí do objeto. Beleza? Ó. Então, como eu não passei o e-mail pro Ricardo, ele assume que ele tem esse carinha. Como eu passei o e-mail para João, então ele vai ficar o segundo parâmetro. Por que eu tenho isso? Porque eu alterei todas as pessoas para ter e-mail contato@ufc.br. Então os protótipos fazem isso. Lá na string, eu alterei as strings e coloquei uma função para ela, chamada para números.
Para pessoa, eu peguei o campo, o atributo de pessoa e alterei, certo? Então vamos testar. E contato João da Silva. Aqui só mais para ilustrar, ó, continua pessoa. E eu não estou criando a função dentro dela. Como é que eu estou criando? Eu estou pegando o protótipo e adicionando um. Então fala. Estou criando o protótipo botando anda. Então eu peguei o que já estava criado e adicionei mais duas funções no protótipo. Então fala e anda. Closures, basicamente a ideia das programações funcionais. Então eu vou criar aqui uma função, ó, makeHeader, que recebe um A. E essa própria função ela retorna outra função. Então a função dentro de uma função. Que retorna também a função, certo? Então essa função recebe um parâmetro e ela retorna uma nova função, que é anônima, que recebe um outro parâmetro. Então eu vou pegar esse carinha e vou somar com o segundo parâmetro que eu passar. Então vamos lá. Então, ó. Então, makeHeader recebe o A e ele retorna a função que recebe B. Eu quero que esses caras sejam A mais B. Então, aqui no caso, por X, ele é uma função que adiciona 5. Né? Então, makeHeader 5. E o Y é uma função que ele adiciona 20. Então, se eu faço um x6, o que é que eu estou fazendo? MakeHeader é 5, então esse 5 é aqui do A. E esse 6 é aqui do B. Então ele faz aqui a soma. Do mesmo jeito o Y. Aqui eu tenho um 20. E aqui eu tenho um 7. Então 20 mais 7, 27. Então vamos testar. Então x, 6, 11, x, 20, 25. Então ele sempre está adicionando 5. O Y ele sempre adiciona 20. Então tá aí ele. O DOM é uma das coisas mais importantes dessa aula, que é basicamente lá o Document Object Model, que é a interface que representa como os documentos HTML e XML são ligados pelo browser. Então é através do DOM que eu consigo acessar cada elemento da minha árvore de interfaces no HTML. Então, assim que eu baixo o arquivo HTML, né, que vocês lembraram lá do servidor, ele baixa o arquivo HTML, ele vai criar esse objeto que faz essa representação estruturada, que é o DOM, do documento, e define como a gente vai conseguir acessar cada um desses elementos. Então, quando a gente coloca ali um body, então ele é um elemento, coloca ali o header, ele é um elemento. Dentro do body a gente coloca os inputs. Então, cada um daqueles ali é um elemento. Então, ele pega todo aquele arquivozão, HTML, lê, né, e estrutura para a gente poder acessar cada um daqueles elementos. E o JavaScript, uma das maiores funções dele, além da parte de interação, é ele poder acessar e manipular cada um daqueles elementos. Então, é através do DOM, que eu consigo pegar o JavaScript e pegar um elemento e dizer quantos letras ele tem, o que fazer com aquele elemento. Então, ele consegue acessar e manipular essa interface de ligação, né? Então, ó, uma vez que ele baixou o HTML, ele vai estruturar essa árvore todinha. Então, o primeiro elemento é o window, né? A própria janela. Então, eu tenho a localização dela. Eu tenho o que de fato é importante, que é o próprio documento. E nessa janela também eu tenho todo o histórico dela. Então, eu consigo fazer redirecionamentos com esse location. Consigo pegar os históricos. E o documento, aí entra a parte estrutural que a gente consegue de fato estar vendo. Então, o primeiro elemento é o HTML. Do elemento HTML, eu tenho alguns filhos, né? Então, eu tenho um body, tenho um head. No head eu tenho um elemento que é o título. Dentro do título eu tenho um portfólio que é o nome do título.
No meu body eu posso ter um H1, que é um cabeçalho. Esse cabeçalho ele pode ter um conteúdo desse, a head. Ele pode ter um irmão, que é uma div. Essa div eu posso ter um parágrafo e outro parágrafo. Posso ter uma div, pode ser uma tabela, pode ser uma outra div, então assim, tanto faz. Nesse parágrafo ele tem um conteúdo. Nesse outro parágrafo ele tem uma classe, a do CSS, né? Pra gente poder fazer as referências. Então o DOM é isso, né? Essa árvore de interface que é estruturada baseado na leitura do HTML que é baixado do servidor. Então ele monta toda essa estrutura para a gente poder percorrer através do JavaScript e acessar cada elemento para fazer o que eu quiser com ele, certo? Realmente tem que fazer sentido, né? Beleza, pessoal. Então dando continuidade, né, agora a gente vai fazer a integração do HTML, né? Alguma coisa que a gente faça no HTML com o nosso arquivo JS. Então o que eu estou fazendo aqui, ó. Em relação ao DOM, tá aqui o do document, né? Se vocês vierem aqui para cima, window, aí document. Então no document, com o elemento, eu estou fazendo a função JavaScript chamada OK, sem parâmetro a princípio. Estou criando uma variável que recebe o document.getElementById. Então o que é isso? Se vocês lembrarem, cada elemento no HTML, a gente deve colocar um ID justamente para ele ser um identificador daquele elemento. Lembrando que ele deve ser único. Então todos os elementos do seu HTML, se você for acessar ele de alguma maneira, fazer alguma manipulação, você deve criar uma identificação para ele. Então aqui no caso, eu separei JS e HTML para ser justamente dois arquivos, para separar a ideia para vocês. Então aqui no HTML, o que eu tenho? Eu tenho um botão, que ele tem um conteúdo de OK, então o botão vai ter OK no nome dele. E um dos atributos aqui é o onClick. Então, sempre que eu clicar no botão, eu vou ter lá o evento de onClick. E quando eu disparar o onClick, ele vai chamar a função OK, certo? E eu tenho um campo que se chama TID name e é do tipo texto. Então, o HTML tem um botão e tem um input de texto. No JS, eu tenho uma função chamada OK, em que o document ele vai retornar getElementById baseado no parâmetro ID. Então, qual é o ID? O name. Então, vai pegar o elemento referente à identificação que eu coloquei e vai guardar em mais start, certo? Então o que ele faz? Ele pega o próprio elemento em si para você fazer o que você quiser com ele, as manipulações. Então o que eu vou pegar desse elemento? Eu vou pegar o value dele. Então se vocês lembraram o input, posso passar um value como atributo, ou posso pegar o que de fato o usuário foi escrever, que é o value também. Então o que essa função vai fazer? Pega o elemento que tem a identificação name, desse elemento me dê o value dele. E a partir desse value me alerte. Então ele vai alertar para o usuário que o usuário digitar como conteúdo. Então vamos testar. Então, ó. Então no HTML, a gente vai vir para cá. Perceba que as funções eu vou deixar tudo aqui. Continua dentro desse script. Então aqui no body, eu tenho um botão OK e um campo. Para o JS tem uma função. Então a função vai ser a função OK. Então a função OK vai pegar baseado no ID. Então vamos lá. Então tá aqui o botão, tá aqui o campo. Então o que eu digitar aqui é o value do input. Então Anderson. OK. Então pegou o Anderson. Tá aqui a Almada. OK, Almada. Então o conteúdo do campo ele recupera
e joga no alert. Então é basicamente essa a ideia. Outra função do document é o get elements by class name. Então a gente tem vários inputs, né, que são baseados no nosso CSS para ter essas classes. Então eles estão usando as classes de container, certo? Então tá aqui os tipos deles, tá aqui para diferenciar que é um input de outro, coloquei um name, né? Então o que eu estou fazendo? Document.getElementsByClassName vai pegar todos os elementos, inclusive está aqui um S, né? De elements. Então mais de um. Então vai pegar todos os elementos que tiverem o class name container. Então imagine que eu tenho vários elementos aqui, com várias classes diferentes. Então ele vai pegar só que tiver o container. Como aqui são vários, então ele é o quê? Ele é como se fosse um objeto bem completo, né? Então mais de um. Então, ó. Então, tá aqui o JS. Inclusive eu vou botar com nomes diferentes. Então, ok, 2. Certo? Vou colocar mais 2 inputs lá. Então tá aqui ele. Perceba. Eu tenho 3 inputs. Mas só 2 é com class container. Então tem idade e tem peso. O que ele vai fazer? Pegue todos. Então tá aqui ele, myContainer. E me retorne o que tiver name, idade. Então eu sei que tem vários, só que eu quero pegar só o primeiro. Então o que tiver o index idade, me retorne o value dele. Certo? Então ok, 2. Então aí no lugar eu tenho que botar o quê? Vou criar um outro botão. Então tá aqui eles. Então aqui tá a idade e aqui tá o peso. Então vou botar aqui Anderson. Vou botar aqui 29, peso, sei lá, 80. Então ok. O primeiro ali tá pegando da primeira função. Então pega daqui. E o OK2 vai pegar o segundo elemento, que é input. Então só para deixar claro para vocês como ele realmente só pega o primeiro, então eu vou criar aqui um outro container, na verdade um outro input, com a classe não container, mas sei lá, hello. O peso eu vou chamar aqui de altura, certo? Então tanto faz. O que vai importar é o segundo campo. Só para diferenciar. Então, se eu quiser pegar o do hello, basta eu fazer um outro. Posso até trocar aqui, ó. Hello. Na verdade, aqui hello. Como ele só tem um, eu posso só fazer assim. Fazer aqui um teste. Depois a gente volta. Tá aqui o último. SD. Não foi definido. Então preciso passar o nome para ele. Então o nome dele é altura. Então altura. SD. Tá aí ele. Certo? Uma outra função é o getElementsByTagName. Certo? Então, o primeiro aqui é baseado no ID. Então você tem um cara para pegar pelo ID. O segundo é baseado na classe. E o terceiro é baseado na tag. Então a tag aqui é o button, né? Button, input, parágrafo, o que for. Então a tag do HTML. Então aqui ele retorna um array, né? Então vamos lá. Criar 3. Ok, 3. Retorne todos os botões. Então baseado aqui na tag button, o primeiro.
Então, do primeiro botão, vai pegar o value dele. Então, o primeiro botão é esse carinha aqui, né? O value dele é ok. Então, vamos testar. Não foi definido. Value, ok. Vazio. Botão. Botão. Certo, posso chamar a função, né? Senão ele não chama. Senão ele não funciona. Então vamos lá. Criar um outro botão aqui. Ok, 3. Então tá aqui ele. Vou botar diferenciar. Então aqui 3. Não dá nada. Então vou botar aqui o value. Pronto. Então botei o value e ele conseguiu retornar. Beleza? Query Selector, ele é baseado na seleção lá do CSS. Então, fiz aqui um seletor. Seletor, se você lembrar da hashtag é de ID. Então, estou criando aqui um ID e estou botando o seletor dela. Então, vamos lá. Então, ele vai pegar o elemento. Ok, 4. Então, tem um botão que tem um ID reset. Então, bate com o Query Selector. E eu vou pegar o value dele. Certo? Então, tenho que chamar o função 4. Tá aqui ela já. Chama assim. Botão 4. Então tá aqui ele. P4. Então eu consegui pegar o valor do botão. Certo? O outro é o Select All. Certo? Então aqui tem um errozinho. Né? Quero select all. Quero pegar mais de um. Então o de cima ele só pega o primeiro elemento e esse de baixo que pega todos. Inclusive por isso que aqui tá um array. Né? Então se eu botar aqui mais de um. Ok, 5. Aqui tá ok. Pegou o primeiro elemento. Então se eu pegar o segundo. Tá o segundo elemento. Nada impede, por exemplo, de eu fazer uma funçãozinha com ele, né? For indexing reset button
Me dê vários alertas aqui, ó, será um console. O reset. Então, vamos lá. Então tá aqui eles, ó. Primeiro e segundo. Então ele pega o próprio elemento que eu quiser, né? Então se eu quiser o value, tá aqui. Ok e ok 2. Beleza? Ele pegou mais uns outros elementos aqui do próprio array, né? Do próprio objeto. E outra coisa que a gente pode fazer, que é uma das coisas mais interessantes, é pegar o conteúdo e fazer as devidas alterações. Então, ó, então a gente interessa o conteúdo do texto. Então, eu vou criar um elemento aqui. T6. Que ele pega o título, baseado aqui no seletor do ID. E eu estou pegando esse título, estou setando o conteúdo dele para agora, o texto do elemento mudou. Certo? Então, ok, 6. Vou botar ele aqui. Ok, 6. Não setei o elemento do... Deixa eu ver... Título. Não tem um ID título. Então, criar ele. ID título. Pronto, tá criado. Então, ok, 6. Conteúdo. Foi alterado. Tag. Tá chamando. Tem que ser o parágrafo. Então, parágrafo. ID. Tira o tipo. Vamos lá. Então, F6, F5. Então tá aqui ele, ó. Então, parágrafo e mudei o texto dele. Beleza? Mudei o conteúdo dele. Aqui só para deixar mais claro. Imagina que eu tenho o meu texto. Anderson. Quando eu clicar, ele vai trocar o Anderson por esse texto que eu coloquei aqui. Então vamos lá. Já altera. E o outro, que aqui é um dos que eu jogo mais importante, é o inner HTML que vocês vão usar na prática de vocês. O que ele faz? Pessoal, ele pega o próprio elemento. Então imagine que eu estou selecionando o elemento aqui, ó. Porque do mesmo jeito que eu mostrei para vocês, ele pegou um elemento baseado no ID demo. E ele vai pegar e vai trocar o HTML do elemento que você está recuperando pelo texto que você estiver passando para ele como retorno aqui na atribuição. Então ele troca de fato o HTML. Então o que tiver ele muda.
Então vamos lá. Se ele é baseado no ID, não tem nenhum demo. Então, parágrafo de demo. Ele é um parágrafo, certo? Então, vou trocar aqui, vai ser o 7. Que é bom que sejam diferentes, né? Aqui como é único, só para deixar mais claro. Então, ó. Eu tenho um cara, aqui Almada. Que dá um parágrafo, tá aqui ele. Eu tenho um botão 7. Então, só para deixar claro, quando eu aperto aqui o OK 6, o que ele faz? Ele pega o conteúdo desse parágrafo que tem de título e troca Anderson para... Agora o texto do elemento mudou. Então ele trocou o quê? O conteúdo da tag. Quando eu boto o botão 7, ele faz diferente. Ó. Ele pegou o elemento, o conteúdo dele, e trocou por uma div, que foi exatamente o que eu passei aqui para ele. Ó. Então, desse elemento, pega o in.html, então o que ele tiver como HTML dentro, e troque aqui por o que eu estiver passando. Certo? Então ele criou uma div dentro do parágrafo. Deixa eu só deixar aqui mais claro. Geralmente a gente faz isso com as divs, né? Então aqui a div. Então se eu tiver aqui, o que que eu faço? Tem a div dele demo. O que ele tinha dentro, ele adicionou uma div com style, com cor vermelha e o conteúdo dela. Se eu já tivesse alguma coisa dentro, né? Vamos supor um parágrafo. O parágrafo tivesse Hello World. Então ele ia trocar o que tivesse dentro por isso. Então vamos lá. Então tem uma div que tem um parágrafo. Cliquei no botão, ele trocou pela div que eu estava lá na função. O que você pode fazer também? No lugar de você estar colocando um igual, que ele faz substituição, se você botar um mais igual, o que ele faz? Ele pega o que ele tinha antes, mais o que eu vou estar colocando aqui como atribuição. Então vamos lá. Então o que ele tem antes? Um parágrafo. Certo? O que ele vai adicionar? OK Google. Vermelho. Se eu apertar de novo, o que ele tinha antes, mas OK Google. Se eu apertar de novo. Então ele está criando o quê? Um HTML aqui em tempo de execução. Então eu estou conseguindo, através do JavaScript, fazer a manipulação no DOM, de tal forma que eu estou conseguindo adicionar elementos em tempo de execução. Então, eu vou fazendo alterações e ele vai se modificando. Então isso é o que eu lanço, o grande lance do JavaScript, né? Que a gente consiga interagir com o usuário e colocar funções para ele fazer alguma coisa. Então aqui, coloquei um texto, quero recuperar, consigo recuperar. Quero fazer alguma chamada, consigo fazer com JavaScript. Quero adicionar um elemento em tempo de execução, também eu consigo. E assim sucessivamente. Então, depois eu vou passar para vocês a ideia da prática, mas basicamente vai precisar utilizar esse carinha aqui, ó, o in.html, certo? Para justamente ficar adicionando informações, beleza? Vou mostrar alguns exemplos de como vocês podem estar operando com o JavaScript e o HTML assim, de uma maneira mais funcional. Então vou apagar tudo aqui. Então, ó. Então, criar uma função. Check o name.
Então, var name igual a document ponto get element by id e baseado no id name. Vou pegar um outro chamado checkPerson. Idade. Então, se a idade da pessoa que eu estiver passando, né, for maior ou igual a 18, o que eu posso fazer? Posso pegar um outro elemento, o response. Baseado aqui no response, vou e coloco o response.winner HTML. Deixar só com texto contas. Maior de idade. Caso contrário, o response menor de idade. Então estou pegando 3 elementos e estou operando com eles. E aqui em cima eu vou colocar o nome da pessoa. Então, nome registrado. Registro. Então aqui eu vou trocar o elemento. O elemento vai ser nome registro, pronto. Vou usar o winner. Eu vou trocar por H1 H1 não foi muito grande, H2 por esse elemento aqui que é o name, né? Então vou aqui pegar ele, name ponto, o value dele, então tá aqui concatenado. Aqui não é o age, aqui é o value também. E é isso, ó. Tô pegando o name, o elemento name, tô pegando o age, tô pegando esse nome e registro, tô pegando aqui o response. Pro nome que eu peguei, eu vou pegar o HTML, porque ele tiver como dentro do elemento, vou trocar por um H2, vou pegar esse nome value aqui. E se a idade for maior que 18, conteúdo do response é maior de idade, ou o conteúdo do response é menor de idade, caso contrário. Então tenho que criar esses 4 elementos aí. Então, esse é o input, id, name, type, text, tá aí ele, tá aqui a idade, e os outros são, um vai ser uma div, identificação, registro, e outro vai ser um parágrafo. Tem identificação, response. Então tá aqui eles. Agora falta só um botão para eu chamar aquela função. Então button on click checkPerson. checkPerson. Vou botar aqui antes.
Quebrar aqui a linha. Vamos testar. Então o conteúdo aqui, né? Porque senão não aparece. Então aqui tá o nome, aqui tá a idade. Tá eles. Então Anderson, idade 29. Então ok. Então tá aqui o nome, registro, manual de idade. Se eu botar que eu tenho 17, menor de idade. Se eu botar que é Almada, menor de idade. Almada 29, menor de idade. E assim você consegue estar brincando tanto com HTML como JS. Então no JavaScript também você pode estar colocando eventos, né? Então aqui está um elemento, ó, pegando do mesmo forma, get element by ID pelo name. E quando eu passar pelo name, pegar esse elemento, eu vou adicionar um evento. Qual é o evento? De clique. Então, no elemento que eu recuperar, ele vai e adiciona clique. Então, é o add event listing. Aqui é o nome do evento e que função eu vou fazer com ele. Então, qual é a função que eu vou fazer com ele? Só um alerta, certo? Então, vamos testar. Deixa esse aí. Aqui tá aí. Então, baseado no ID é o name. Vai pegar ele depois que eu clicar e vai adicionar evento de clique. Tá? Então vamos lá, vamos ver como é isso. Então aqui já está o conteúdo dele. Então eu clico aqui e não acontece nada, percebe? Apertei no botão. Quando eu apertar o botão, eu vou fazer o quê? Adicionar o evento de clique no input, no elemento. Então quando eu clicar aqui, então agora eu peço o clique, ele está na função de clique. E quando ele desce o clique, ele dá um alerta. Então sempre quando eu clicar aqui agora, ele vai dar o clique. Então coloco os eventos. Um outro evento é o de select, né? Só que aqui eu vou mostrar aqui para vocês como é que ele fica. Então aqui fica o mesmo elemento, trocando só a função. Então só trocar aqui para select. Então vamos lá. Então selecionei aqui, não acontece nada. Dei um OK. Agora sempre quando eu selecionar, ele gera um alerta. Não é quando eu clicar, quando eu selecionar, certo? Então assim eu posso também estar colocando eventos no meu na minha página, né? Então aqui eu tenho um exemplo para mostrar para vocês, que aqui no W3 School, que ele tem um elemento, ele pega o elemento aqui, botão, tá aqui ele, e adiciona um evento de over, clique e out. Então passou por cima, saiu. Mouse over passou por cima. Mouse out é quando sai de cima do elemento. Então o que ele vai fazer? Ele vai ter várias funções. Então ele adiciona um evento de mouse, ele chama myFunction. MyFunction é o que? Pegar o que tiver no demo, adicionar, acumular com essa mensagem. Se eu clicar é o segundo, sai de clique. O terceiro é o mouse out, sai de cima. Mouse out. Vamos testar. Tá aqui ele, ó. Passar o mouse por cima, entrou. Saí de cima, out. Entrei, cliquei, adiciono os eventos. Saí, mouse out. Então é basicamente isso. Então aí você pode... eu coloquei mais para referenciar vocês em relação aos eventos, né? Tem vários que vocês podem estar vindo testar W3 School.
que é só um overview. E é isso, pessoal. Aqui tá os links, ó, que eu usei. W3 School, JS. Então, sobre os DOM, para vocês estudarem. E a própria apostila da Kaelo.